Estamos começando aqui pela TV Terra do Sol, o Notícias de Fortaleza. E o nosso primeiro assunto de hoje é saúde. Nós vamos falar sobre o projeto Quatro Varas, que funciona ali do bairro Pirambu. E também é conhecido pelo nome do Movimento Integrado de Saúde Mental Comunitária, uma instituição filantrópica, né, que conta com a parceria da Prefeitura de Fortaleza, que ajuda exatamente nesse projeto. A Prefeitura é responsável por ajudar de forma financeira e apoiando as atividades de ressocialização e diversas terapias. O Movimento Integrado de Saúde Mental Comunitária, conhecido como Projeto Quatro Varas, é uma instituição filantrópica que conta com parceria da Prefeitura de Fortaleza para executar diversas atividades terapêuticas que mudam a vida da população há mais de 30 anos. Nós temos as patologias, as doenças que são tratadas nos hospitais pelos profissionais de saúde. Mas existe um sofrimento coletivo, uma dor da alma, que não é tratado pelos remédios e nem necessariamente só pelos profissionais de saúde. Então aqui é um espaço de acolhimento dessa dor da alma, desse sofrimento, utilizando os recursos da cultura local. O Projeto Quatro Varas é um espaço para acolher esse sofrimento, essa ansiedade por conta das incertezas da vida. E agora, no momento pós-Covid, espaços como esse deveriam ser construídos e criados nas grandes cidades para acolher essa ansiedade que está vindo, o medo que passou, as coisas do passado que ficam voltando na mente, para que as pessoas possam, de uma certa forma, receber o que estão precisando sem medicalização do sofrimento. A instituição atua por meio de terapias como massagem, yoga, escalda-pés, acupuntura e resgate da autoestima. O espaço, que fica localizado no bairro Pirambu, também conta com uma farmácia viva com plantas medicinais. O nosso foco aqui são as terapias integrativas. Você chega, faz um escalda-pé, um relaxamento, recebe uma massagem, uma ventosa, alguma coisa, e depois é que vai a nível individual. Então nós não temos aqui, qualquer pessoa, independente, é gratuito, não paga nada. Nós temos redários onde as pessoas podem ficar deitadas. A entidade recebe mais de 6.000 pessoas por mês e uma delas é a dona Fátima Carneiro. Ela mora em outro município do estado, mas frequenta o projeto por influência do filho. Tem um filho que ele trabalhava aqui e através dele é que eu venho. Mamãe vai para o projeto. Mamãe vai para o projeto. Eu venho, minha filha, porque aqui é excelente. Dona Fátima faz questão de reforçar as melhorias que o projeto trouxe para a vida dela. A gente ficou muito assim, apreensiva de quarentena. E a gente precisa disso aqui, minha filha. Estou me sentindo mais bem relaxada. E tudo de bom. Para a gente falar mais sobre o projeto Quatro Varas, né, esse trabalho articulado também com a Prefeitura de Fortaleza, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Fabiana Mariano Costa, que é articuladora da saúde mental da Secretaria Municipal de Saúde. Fabiana, o Dr. Adalberto Barreto, né, que foi um dos criadores do Projeto Quatro Varas e já desenvolve esse trabalho há vários anos lá no bairro Pirambu. Como foi que surgiu essa parceria do Projeto Quatro Varas com a Prefeitura de Fortaleza exatamente para oferecer à população mais esse espaço para esse trabalho de relaxamento e de articulação dentro da área da saúde mental aqui da capital cearense? Essa articulação, ela iniciou já tem 11 anos, né, assim, com a sensibilidade da gestão. Então, essa parceria, quando ela iniciou, assim, na época eu era gestora do Quatro Varas, eu fui coordenadora de lá por 12 anos. Então, assim, foi uma luta para a gente conseguir, assim. Então, hoje, essa parceria ela é consolidada pela Secretaria Municipal de Saúde, onde mensalmente, anualmente, esse convênio ele é renovado, né, com todos os parâmetros, com todos os, assim, as burocracias de gestão mesmo atendidas. Então, assim, a partir daí a gente consegue fazer esse trabalho dentro do Pirambu. O Pirambu é a segunda maior favela do Brasil. A gente só perde para a Rocinha lá. Então, assim, é uma extensão de favela. Então, assim, do Moura Brasil, ali perto da Marinha, até a Barra do Ceará, tem localidades com nome diferente, mas tudo é Pirambu. Então, assim, o Quatro Varas, ele está nesse seio, né, é um oásis na favela. Então, assim, quando você já vai chegando, já tem um mar te acolhendo, já tem
aquelas plantas. Então, assim, a atmosfera do Quatro Varas é diferente. Então, é um espaço, de fato, de acolhimento, né, da dor e do sofrimento humano. Então, assim, a Secretaria de Saúde, ela é muito feliz em manter esse convênio dentro do junto com o Quatro Varas. Como é que é o encaminhamento de pacientes, de pessoas que precisam realmente desse atendimento? Como é que é feito esse encaminhamento? É através das unidades básicas de saúde, dos postos de saúde? E lá, no caso do Quatro Varas, há pessoas que já vão direto para lá, mesmo sem passar pelo posto de saúde? Sim, lá no Quatro Varas é um espaço de porta aberta. Como todo equipamento de saúde mental, é um espaço de porta aberta, mas também a gente trabalha com encaminhamento. E esses encaminhamentos, eles vêm dos postos de saúde, das UAPs, dos CAPs, dos CREAS, dos CRAS. Então, assim, é um trabalho em rede. Até nas escolas a gente consegue estar recebendo esses encaminhados também. A gente também, Rogério, tem uma parceria com o pessoal da polícia. Pela o Quatro Varas ter um batalhão muito próximo, em frente a um posto de saúde, do lado de um CAPS, do CAPS-AD, a gente também recebe esses policiais, agentes penitenciários, para estar cuidando, porque assim, hoje a gente vive numa cidade muito violenta. Então, como o professor Adalberto falou, muito medo, a certeza da incerteza. Então, ninguém tem certeza do que vai acontecer. Então, conviver com a incerteza, não saber o que vai acontecer, isso é angustiante, amedrontador. Então, a gente trabalha nessa perspectiva do cuidado para que o indivíduo possa se fortalecer para poder enfrentar, seja o que vier. Ô Fabiana, quais são os serviços que são prestados lá no Quatro Varas? A gente viu na reportagem, né, as imagens, existem aquelas tendas, aquelas ocas. Quais são os trabalhos, os serviços que são oferecidos lá? Lá, o carro-chefe, a massoterapia, terapia comunitária integrativa sistêmica, tem a terapia pós-traumática, ventosa, escalda-pés. Além disso, tem um grupo de arte-terapia, yoga, tem uma farmácia viva também lá no Quatro Varas. E todo esse trabalho holístico, quando você chega lá, é um ambiente onde você já se sente acolhido por natureza. Então, quando você está fazendo escalda-pé com aquela água quentinha, com aquelas ervas, tem um chá, sempre Quatro Varas, e chegou lá, você tem que tomar o chá. Então, assim, esse trabalho, essas atividades que são oferecidas, Rogério, hoje elas já estão em mais de 15 países, né? O doutor Adalberto é o fundador da terapia comunitária, eu trouxe aqui os livros que representam, né? Terapia comunitária, e quando a boca fala, os órgãos saram. Então, assim, esse trabalho é um trabalho que hoje está no mundo inteiro, né? Hoje, a terapia comunitária, ela é uma das práticas integrativas reconhecida pelo Ministério da Saúde, pela OMS, né? Como prática que realmente tem resultado de cuidado. E Fabiana, no caso, a quem é destinado? Quem é que deve, vamos dizer, passar por essas terapias? São pessoas que estão hoje enfrentando quadros de ansiedade ou de depressão? A quem é destinado? Quem é o público-alvo dessas terapias que são ofertadas lá no Projeto Quatro Varas? O professor Adalberto sempre fala que tem a doença e tem o sofrimento, né? Então, assim, a doença, quem é que tem que cuidar? É o médico, é o enfermeiro, é o especialista. E o sofrimento, qualquer ser humano é capaz de cuidar de outro ser humano em sofrimento. Então, hoje em dia, com o quadro pandêmico que a gente está, quase que 100% de nós humanos estamos em sofrimento, estamos com medo. Então, assim, o Quatro Varas, ele é destinado a ser humano. Então, assim, a gente tem desde criança, né, com criança mesmo que tem medo de sair de casa, é rejeitado. Então, assim, até um idoso, como a senhora que estava falando, né, dizendo que lá, isso aqui não pode acabar, porque é lá que ela se sente muito bem. Então, de 8 a 80. Então, o Quatro Varas é um ambiente que ele propicia à população um cuidado independente da idade, independente do sexo, independente da condição social. É um espaço de cuidado e de acolhimento. Então, está de porta aberta para receber a quem precisar. Ok, Fabiana, vou pedir aqui um intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua falando aqui sobre o Projeto Quatro Varas, que funciona há muitos anos lá no bairro Pirambu, aqui em Fortaleza. É um intervalo rápido, daqui a pouquinho eu estou de volta.
Estamos de volta com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. E a gente continua batendo um papo aqui com a Fabiana Mariano Costa, que é articuladora da saúde mental da Secretaria Municipal de Saúde, sobre o projeto Quatro Varas, que funciona no Pirambu. Fabiana, o projeto Quatro Varas já funciona há 33 anos. Isso. Né, no Pirambu, ou seja, é um trabalho já bem consolidado e que recebe pessoas não só aqui de Fortaleza, como também até de outros municípios do estado, né? Esse trabalho, Rogério, começou há muito tempo atrás com o Ayrton, que é irmão do doutor Adalberto, advogado de direitos humanos. Então, assim, quando o Ayrton atendia na comunidade, o Ayrton tinha situações que vinham que não era da ordem jurídica. Então, o Ayrton começava a encaminhar essas pessoas para o professor Adalberto. Então, assim, chegou um dia que ele encaminhou várias pessoas. O professor Adalberto não tinha condição de atender na universidade aquela quantidade de pessoas, então o que foi que ele fez? Ayrton, segura o povo lá que eu vou e ainda levo meus alunos. E ele fez fez isso e ainda faz até hoje, porque ele é professor aposentado, mas o Quatro Varas ele é um campo de estudo, de estágio. Então, assim, uma universidade vive, é um território muito rico onde pessoas profissionais de todas as categorias vão lá fazer esses estudos. Então, assim, hoje o Quatro Varas, ele continua recebendo esses alunos de todas as universidades do Brasil, né, e do mundo. Então, assim, a terapia comunitária, hoje, ela já é conhecida mundialmente. Hoje existe 51 polos formadores em terapia comunitária. Existe uma associação, que é a Associação Brasileira de Terapia Comunitária, que é a Abratecom. Vocês podem ver na internet, pesquisar. Então, assim, é um trabalho comunitário, né, de fundo comunitário, mas muito rico, onde se une o saber popular e o saber científico em benefício da população. Agora, Fabiana, qual é a importância da terapia comunitária hoje dentro da oferta do tratamento de saúde mental? Olha, a terapia comunitária, ela é um fortalecedor de vínculos. Então, quando eu sei quem eu sou, de onde eu venho e mais ou menos para onde eu vou, então isso me dá em mim uma autoestima suficiente para enfrentar as adversidades da vida. Então, assim, a terapia comunitária, ela tece esses vínculos, né? É quando uma pessoa participa da terapia comunitária que ela se mostra, que ela apresenta a sua fragilidade, a sua humanidade, apresentando a sua emoção. Nós, como humanos, a gente se une pela emoção. Você tem medo, você tem raiva, eu tenho medo, eu tenho raiva, eu tenho alegria. Então, todos nós temos nossas emoções. Então, como pela nossa humanidade nós somos ligados pelas emoções, a gente consegue cuidar do outro quando a gente cuida de si. Então, a terapia comunitária, ela vem nesse sentido, de cuidar do outro, eu cuido de mim. O trabalho do Projeto Quatro Varas, a terapia comunitária que é oferecida lá, também é oferecida em outras, vamos dizer assim, unidades de saúde aqui de Fortaleza. Eu acho que os CAPs também realizam esse tipo de trabalho, né? Isso, em alguns CAPs aqui em Fortaleza, onde eu era gestora, eu mesma fazia grupo de terapia comunitária, como eu falei para você da vez passada, mas nos postos de saúde também tem. A gente tem um posto lá na Regional 5, que é o posto Fernando Diógenes, onde a gente tem uma médica de 80 anos, doutora Norma, né, junto com a Zildete, elas fazem essa terapia comunitária. Eu mesmo, quando eu não estou na ativa, estou lá com elas. E hoje, assim, de 2 anos para cá, foram formados 208 profissionais entre ACS, enfermeiros, médicos, dentistas e outros profissionais, né, técnicos de enfermagem, dentro da atenção primária e da atenção psicossocial, para estar atuando nesses equipamentos, em UPA, em CAPS, em postos de saúde, até na calçada a gente faz terapia comunitária. Não de uma forma, porque é uma coisa simplória, não. Existe seu valor, existe regras, a terapia comunitária tem as regras para ser seguidas. Então, assim, a terapia comunitária é um estilo de vida. Então, quando você começa a viver, a não julgar, a não dar conselho, a se observar, a falar na primeira pessoa do singular. Então, assim, são regras da terapia comunitária que a gente traz para a vida. Todo terapeuta comunitário, ele tem esse olhar de acolhimento, esse olhar de amor, esse olhar de cuidado. Então, por isso que a gente fortalece muito os vínculos na terapia comunitária. A terapia comunitária é um fortalecedor de vínculos.
Então, assim, é lá que a gente se fortalece. Quando termina a terapia, que começa a terapia, é quando as pessoas se identificam pelas emoções e ali começam a ter um novo estilo de vida. Ô, Fabiana, como é que se dá essa questão de colocar a terapia comunitária dentro, vamos dizer assim, do tratamento? A gente sabe que, por exemplo, muitas pessoas, muitos pacientes que são atendidos nos CAPs, o médico define ali qual é o tratamento que ele vai ser encaminhado, a medicação. Quando é que a terapia comunitária entra ali como um auxílio, vamos dizer assim, nesse tratamento que é ofertado? Como eu já te falei antes, Rogério, existe a dor e existe o sofrimento, né? Foi feita uma pesquisa recente aonde foi apresentados em todos os casos que foi apresentado na terapia comunitária, somente 11%, 11,49% foi preciso ir para o psiquiatra para passar um diazepam da vida ou outras medicações mais fortes. Não é obrigado, então, que, vamos dizer assim, seja o médico que recomende a terapia. Não. Você pode se antecipar, pode digamos se assim, antecipar. Né? Então, assim, a gente tem uma figura que eu sou fã de carteirinha, que é o agente comunitário de saúde. Um bom agente comunitário de saúde, ele é meio a equipe da estratégia de saúde da família. Então, assim, o agente de saúde, quando ele indica, olha, dona Maria, vamos aqui no posto que tal hora, tal dia tem a terapia comunitária. Então, assim, a dona Maria vai para o posto para a terapia comunitária, a dona Maria sai da fila do médico porque a dona Maria não precisa de remédio, a dona Maria precisa de acolhimento. A dona Maria precisa de abraço. A dona Maria precisa ter olho no olho e saber que ela tem valor, porque muitas vezes a dona Maria já é uma avó que não tem mais a serventia que tinha antes, que era uma lavadeira, que sustentava a casa. Hoje em dia ela está lá no cantinho, escanteteada, não tem mais o mesmo valor. A dona Maria faz o que da vida? Vai chorar, não consegue comer, não consegue dormir, entra em depressão. Então, quando a dona Maria vai para a terapia comunitária, que ela se fortalece, ela volta a ter o valor que ela sempre teve, que está dentro dela. E sem a necessidade de utilização de medicação, Exatamente, né? Exatamente. Ô, Fabiana, desde quando se descobriu, vamos dizer, esse efeito, esse grau de importância da terapia comunitária? É um estudo já de muito tempo, não? Olha, a gente tem várias teses já de doutorado. Eu mesma participei de algumas, tanto em banca como sendo entrevistada por ser terapeuta comunitária. Então, assim, eu lembro quando o doutor Alberto começou, porque assim, eu cheguei lá, eu tinha 17 anos, saí com quase a idade que eu estou agora, pode dizer minha idade não. Então, assim, quando ele começou, ele mesmo gravava as terapias, né? Existia uma pessoa que ajudava ele, que era o Júnior Pirão. O Júnior gravava as terapias e ele depois ia se avaliar. Então, ele começava a ver onde é que ele poderia melhorar, onde é que ele tirava, onde era que ele colocava. Então, quando a universidade começou a dar condição dele fazer esse trabalho, foi quando ele começou a treinar essas pessoas, né? A princípio, foram as pessoas da própria comunidade, que eram rezadeiras, né? Na época, Dona Francisca, seu Zequinha, Dona Irene, eram essas pessoas da comunidade que faziam esse trabalho, né? De benzer, de cuidar e tal. Então, a partir daí, quando ele trouxe os alunos de medicina, que era a medicina social que ele dava na UFC, esse trabalho começou a ser reconhecido, né? Começou a ter visibilidade. Ele começou a treinar as pessoas da pastoral da criança e a partir daí foram um convênio atrás do outro, né? E ele, como estudou fora do Brasil, essa essência que ele traz, né? Do cuidado, holisticamente, ele por ser um médico, nascido no Canidé, filho de pessoas, né, do sertão, então assim, ele teve que pagar um preço muito alto para estar onde está hoje, né? Então assim, esse trabalho reconhecido do Adalberto hoje é fruto de muita dedicação dele, como ele mesmo diz, é muita transpiração, assim, muito suor, sangue, suor e lágrima, né? E, assim, é um mérito, é uma pessoa que a gente tem todas as honras, a gente tem toda a reverência do mundo, porque é uma pessoa que realmente se dedicou e se dedica. Nessa fase de pandemia, para vocês terem uma ideia, foram feitos, eles se juntaram, né, para fazer esse trabalho online. Quase todo dia tem terapia online. E a maioria das vezes, quem é que está lá na frente? Adalberto Barreto. Então, assim, ele é um incansável, assim,
se dedica e se dedicou a vida inteira a esse trabalho de cuidado à humanidade. E certamente é extremamente reconhecido por esse trabalho e por esse esforço mundialmente realizado aqui no Ceará. Eu vou pedir aqui um novo intervalo, daqui a pouquinho a gente continua falando sobre o projeto 4 Varas no Pirambu. É um instante só. Estamos de volta com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. E a gente continua conversando aqui com a Fabiana Mariano Costa, que é articuladora da saúde mental da Secretaria Municipal de Saúde, sobre o projeto 4 Varas, que funciona no Pirambu. Fabiana, como é que está o funcionamento lá do projeto em relação a esse período ainda de pandemia do coronavírus? Os encontros, como a gente viu ali na reportagem, estão acontecendo, mas mediante todos os protocolos sanitários que são exigidos aí no decreto governamental, né? Exatamente. Logo no início da pandemia, quando saiu o primeiro decreto do governador, a maioria das atividades eram online, foram mais de 9.000 atendimentos online, todas as vivências, terapia comunitária, que hoje ainda acontece online. E aí, com o passar do tempo, eles tiveram que se reinventar, A instituição teve que se reinventar e, nesse momento, usando todos os protocolos, todos os cuidados, voltaram às atividades normais, Apesar de manter o distanciamento, essas atividades estão acontecendo. A cada atendimento de massoterapia, todo o ambiente é higienizado, todo o ambiente é limpo. E essas atividades, elas permanecem, o 4 Varas, ele funciona de segunda a sexta, no horário comercial, até de 7 às 4 da tarde. E a gente consegue fazer esse atendimento apesar do medo, do contato e tudo. Uma das atividades que a gente não consegue ainda fazer é o abraço, Então, a gente não consegue ainda ter esse contato físico, Mas eu vou convidar você que está em casa, vocês aqui, para se dar um abraço. E nesse abraço a gente consegue se acolher e se acalentar, nas nossas dores, nos nossos sofrimentos, Então, o 4 Varas, ele voltou a funcionar e a gente consegue tá fazendo esses atendimentos. Agora, algo que é muito interessante são esses atendimentos online com a terapia comunitária, que remotamente a gente consegue juntar pessoas que estão em Portugal, que estão no México, que estão na França, então que está aqui no Pirambu, que está lá no Pirambu, que está aqui na Aldeota. Então a gente consegue juntar pessoas, que seriam impossíveis estar junto, mas pela tecnologia, pela modernidade, a gente consegue estar perto. Então esse trabalho ele não parou de jeito nenhum, e eu acredito que mesmo quando tudo isso passar, essas terapias online, elas continuem, porque foi algo muito positivo, De tudo que é ruim, existe algo muito bom. E o que se tem de bom desse momento é que a gente consegue estar junto, mesmo estando longe. E em relação à questão da demanda, como é que está a demanda de atendimento lá? A gente sabe que há sempre muitos encaminhamentos por parte das unidades de saúde, dos CAPs, mas, como você mesmo falou no bloco anterior, lá é porta aberta, ou seja, sempre tem muita gente também que procura logo diretamente lá o projeto 4 Varas. Como é que dá para se atender à demanda dentro desses protocolos que foram definidos nesse momento? Não. Diante da dificuldade, o que foi que a instituição fez? Eles começaram, a terapia comunitária só acontecia na quinta-feira à tarde. Hoje acontece terapia comunitária 2 ou 3 vezes na semana. O resgate da autoestima só acontecia na quinta-feira pela manhã, da mesma forma. Então, eles estão colocando, ofertando mais atividades, a mesma atividade 2 ou 3 vezes na semana, para que um maior número de pessoas possam ser contempladas, Terapia pós-traumática, que é uma das terapias onde a gente tem um número muito bom de pessoas, porque a gente vive muita violência, a gente vive muita incerteza, então existem muitos traumas. Então, essa terapia que antes só era realizada na sexta-feira pela manhã, ela também é ofertada 2, 3 vezes na semana. E a massoterapia, que é diária. Como é que está a equipe hoje que compõe lá o projeto 4 Varas? E como é que é o apoio que a Prefeitura de Fortaleza dá ao projeto no sentido de garantir realmente a sustentabilidade e o funcionamento dele?
O projeto, ele é um ambiente enorme, né? Assim, ele vai de uma rua a outra, vai da Profeta Isaías ao Vila do Mar. Então, a gente lá tem os massoterapeutas, né? Tem os terapeutas comunitários, tem os terapeutas holísticos, porteiros, lá também tem um restaurante, tem o pessoal da cozinha. E tem também uma turma muito valiosa, que são os voluntários, né? Pessoas que estão lá, né, por se doar mesmo. Então, a diretoria do Quatro Varas, ela é 100% voluntária, né? Algumas pessoas profissionais, psicólogos, assistentes sociais, advogados, eles fazem esse trabalho totalmente de forma voluntária, né? Então, assim, é um trabalho muito rico, muito humano, é um trabalho de humanidade mesmo. Eu sempre digo que o Quatro Varas é um solo sagrado, né? Então, assim, lá é perto de onde o Padre Caetano, né, para os católicos mais antigos, lembra muito bem do Padre Caetano. Então, assim, a mãe do Adalberto era uma pessoa religiosa, né, mas é um espaço onde acolhe-se todas as crenças, todos os credos, todas as religiões. Então, é um espaço de acolhimento, independente do que você crê, do que você acredita, o Quatro Varas vai acreditar em você do mesmo jeito. O projeto Quatro Varas, lá o espaço, funciona bem dentro realmente do Pirambu e bem próximo já da praia ali do Vila do Mar. É uma ação que é muito respeitada pela comunidade lá, né? Assim, a comunidade em si, ela tem um apreço, um orgulho muito grande, né, pelo Quatro Varas. É tanto que a gente, apesar da violência, apesar, né, das coisas que acontecem ao redor da instituição, é um espaço de acolhimento. Então, ali vai a mãe da pessoa que foi assassinada e vai o familiar também das pessoas que cometem, né, coisas que não são para fazer. Mas é um espaço de acolhimento, é um espaço de cuidado, né? A gente tem, assim, o quintal do Quatro Varas é o mar. Eu mesma, quando estive lá por muito tempo, na quinta-feira, de vez em quando a gente levava as pessoas para fazer terapia na areia, depois tomava um banho de mar. Então, assim, a gente tem lá ao nosso favor a natureza. Então, assim, a gente não paga por ter um espaço tão lindo daquele jeito. É um espaço cuidado. E para quem não conhece, né, Fabiana, quando passa de carro ali no Vila do Mar, você observa exatamente todo esse espaço que você está falando do projeto Quatro Varas, que é imenso, né? É uma estrutura muito grande. Do calçadão da praia dá para você observar, né? Já dá para ver, né? Então, assim, o Quatro Varas, esse nome, né, Quatro Varas, ele chama muita atenção. Então, assim, o que é que significa esse nome, né? Conta a lenda que um senhor idoso já estava no leito de morte e tinha 4 filhos e pediu para cada filho pegar uma vara. Então, cada um foi e pegou uma vara. E aí ele pediu para os filhos quebrarem. Cada um quebrou a sua vara. Depois pediu para novamente pegar uma outra vara. E quando os 4 chegou, ele juntou as 4 varas e pediu para o mais velho quebrar, que teoricamente seria o que tinha mais poder, que tinha mais força. E ele não quebrou. E nenhum dos outros quebraram. Moral da história, o velho ia morrer e disse: meus filhos, eu não tenho nada para deixar para vocês. A única coisa que eu tenho para deixar para vocês é a união, é a força, que vocês permaneçam sempre juntos e unidos. Se isso acontecer, nada nem ninguém jamais vão derrubar vocês. Então, esse nome Quatro Varas vem dessa lenda, né, vem dessa história, e aí é onde a gente trabalha em cima desses vínculos, né, que é o comunitário, mas é também o unitário, né, é o saber científico com o saber popular, é a curandeira, é o médico, né, é a rezadeira, mas é a enfermeira também. Então, todas essas pessoas unidas fazem o trabalho do Quatro Varas acontecer e invadir o mundo, né? É isso. Ô Fabiana, para as pessoas que querem saber mais informações, não só do projeto Quatro Varas, mas também das outras opções de terapia comunitária que são oferecidas pela Prefeitura, tem algum site, algum canal aí que a pessoa possa acessar para buscar informações, inclusive também de como buscar atendimento lá? Hoje a gente está na era da informática, né? Então, assim, o Quatro Varas tem um site, né? Projeto Quatro Varas, quando você coloca lá na internet, vai aparecer o site. Tem também um Instagram, que é @mismec, tem Facebook, então tem o WhatsApp, tem grupo de amigos de Quatro Varas. Então, assim, você consegue encontrar o Quatro Varas, é só querer, né? E o endereço é muito fácil, né? Você vai lá no Vila do Mar, depois que você passa a Doutor Tembed, você não anda 2 minutos, você já vai ver a Oca, já vai ver todo o espaço
e sejam todos muito bem-vindos no Quatro Varas. É um solo sagrado, um lugar de cuidado e de amor. Nas próprias unidades de saúde também e nos CAPs, também há informações, há como saber ali em relação ao trabalho desenvolvido lá, né? Tem. Todas as unidades de saúde, a gente trabalha com o encaminhamento do Quatro Varas, né? Eu mesma desenvolvi essa ficha de encaminhamento com o Rafael e o professor Silvio Barreira, que é um ex-reitor da universidade, que foi voluntário muito tempo no Quatro Varas. E também tem uma programação, né, semanal, onde tem todas as atividades disponíveis para a população. É só chegar e se acolher por lá. Fabiana, muito obrigado mais uma vez aqui pela sua presença aqui no Notícias de Fortaleza, aqui da TV Terra do Sol. E parabéns aí por todo o trabalho. Mande aquele abraço lá para o professor Adalberto Barreto, que tem realmente o seu nome já consolidado aí por esse trabalho tão sério e de grandes resultados que é realizado lá no Quatro Varas, lá no Pirambu. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada, Rogério. Eu que agradeço o convite e fico sempre à disposição. Para mim é uma honra e um prazer enorme. Eu sou amante da saúde mental, acredito muito que a gente consiga fazer um trabalho bem bacana e quisera a Deus a gente conseguir ter um Quatro Varas em cada lugar desse mundo, porque com certeza o sofrimento da população seria bem menor. Não tenha dúvida. Obrigada, muito obrigado. Gente. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouquinho eu volto aqui no Notícias de Fortaleza com mais informações para você aqui pela TV Terra do Sol. Um instante só. Estamos de volta com Notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. O assunto agora é mobilidade urbana. Nós vamos falar aqui no programa sobre as áreas de trânsito calmo aqui em Fortaleza. O programa de apoio aos pedestres é uma das atividades da iniciativa Bloomberg aqui na capital cearense. E esse programa ele tem o objetivo exatamente de garantir uma melhor mobilidade e também diminuir o número de acidentes de trânsito aqui na capital. Com foco em proteger quem é mais vulnerável no trânsito, a Prefeitura de Fortaleza, através da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos, executou uma série de projetos urbanísticos. Entre eles estão as áreas de trânsito calmo. São áreas, zonas que especialmente elas são implantadas especialmente em zonas que têm grande circulação de pedestres, como em torno de hospitais ou escolas. E elas têm o objetivo de priorizar a circulação do pedestre ou do ciclista, que são os usuários mais vulneráveis da via, e implantar segurança viária nos seus deslocamentos. Uma das áreas de trânsito calmo da cidade fica aqui no bairro Vila União. Dentre o pacote de intervenções, foram instalados uma faixa elevada, também o alargamento das calçadas e rampas de acessibilidade por toda a rua. Além disso, ganhou uma nova sinalização, teve a quilometragem reduzida, tudo isso com foco no pedestre e quem tem mobilidade reduzida. Hoje a gente tem dados da pesquisa Origem Destino que 32% dos deslocamentos da cidade de Fortaleza são feitos a pé e 5% de bicicleta. Então é uma grande porcentagem de deslocamento para esses usuários que são os mais vulneráveis realmente. E Hanna, a gente tem hoje quantas áreas de trânsito calmo em Fortaleza? Hoje nós temos 5 áreas de trânsito calmo. A gente tem aqui no entorno do Hospital Albert Sabin, onde a gente está agora. A gente tem no Shopping Benfica, no Rodolfo Teófilo, próximo à Faculdade de Medicina da UFC. E ambas que começaram com o projeto Cidade da Gente, na Cidade 2000 e no Dragão do Mar. Depois dessas intervenções, foi possível observar uma queda no número de acidentes fatais no trânsito. Toda a área de trânsito calmo e todo projeto que a gente implanta na Prefeitura de Fortaleza, a gente faz pesquisas antes e depois da implantação. Aqui no Albert Sabin não foi diferente. A gente avaliou o comportamento das pessoas que circulam por aqui e a gente viu, assim, as pesquisas mostram que, comparando antes e depois, assim, como não existia, as calçadas não eram adequadas, na situação do depois a gente viu mais de 35% a menos de pessoas se deslocando no leito viário junto com os carros em risco, né? E a gente tem acompanhado essa transformação que vem sendo feita em Fortaleza, que já atingiu a meta de redução de mortes no trânsito da ONU. Fortaleza reduziu em 6 anos 50% do número de mortes em segurança viária. Então, é uma política de muito sucesso. E para a gente conversar um pouco mais sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Lélio Ivo, ele que é coordenador da Central de Monitoramento de Tráfego da AMC, Autarquia Municipal de Trânsito.
Ô Lélio, o que é que caracteriza uma área de trânsito calmo aqui na capital? Bem, eu acho que a gente tem que partir do pressuposto, fazer uma avaliação de como nós temos utilizado o espaço público, né? Essa observação de como a gente utiliza e como esse espaço ele é distribuído é fundamental para que a gente possa delimitar os locais onde nós precisamos implantar. A área de trânsito calmo é uma área onde a gente vai projetar aquele espaço para que as pessoas, né, os entes mais vulneráveis possam ter mais segurança nos seus deslocamentos. Então, como na própria reportagem foi percebido, essas áreas de trânsito calmo são áreas onde tem grande fluxo, ou seja, a gente precisa dotar aquele entorno como um todo de espaços seguros para que as pessoas se desloquem. E aí, para isso, a gente se utiliza de recursos, né, de ferramentas e artifícios para que a gente possa proporcionar um espaço mais seguro. As travessias elevadas são um tipo de equipamento que nós utilizamos para que o pedestre ele atravesse no nível da calçada, ou seja, a gente está invertendo a lógica de deslocamento naquela região. Em vez do carro fazer aquela passagem no mesmo nível da pista, ele vai ter que passar por cima daquela lombada, né? Então, assim, as áreas de trânsito calmo são áreas realmente onde a gente pretende sempre priorizar o pedestre e em seus deslocamentos e também os ciclistas. Lélio, o que você considera a questão no local de grande fluxo? É só a referência, é só o veículo ou também o pedestre, a quantidade de pedestres que circulam ali naquela área? Isso é muito importante ressaltar. Muitas pessoas às vezes não consideram, quando analisam um local, o fluxo de pedestre. E nós temos que sempre observar ele porque realmente é o mais vulnerável em seus deslocamentos. Então, quando nós avaliamos o fluxo, nós olhamos hoje principalmente os entes mais vulneráveis, os pedestres e os ciclistas. Então, por exemplo, regiões onde tem grande demanda de escolas, hospitais, são áreas que realmente são fortes candidatas para receber uma área de trânsito calmo. Vocês, como a gente viu na reportagem, são 5 áreas hoje em Fortaleza que são consideradas de trânsito calmo. Essa implantação foi feita de forma gradual? Como é que foi esse trabalho? Foi a partir de 2016 nós começamos a observar esses locais. Havia muita solicitação nesses locais de implantação de semáforo para pedestre, tempo para pedestre, né, muita reclamação, além do monitoramento dos acidentes nesses locais. Então nós percebemos que o desenho urbano não estava adequado para aquela demanda, né? Você tinha um espaço muito grande para os veículos, né? Você tinha equipamentos que priorizavam o veículo, como um semáforo, sem um tempo de pedestre, e nós precisávamos intervir nesses locais. Então a ideia é que nós fizéssemos um redesenho urbano, de maneira que a gente conseguisse realmente aumentar esse espaço e mostrar claramente, né, tanto para os condutores de veículos como os pedestres, que eles realmente, como deveria se tornar esses deslocamentos nesses locais, de forma mais segura, mais uma vez, para os pedestres, né, e não apenas para os veículos. Lélio, o que é que tem sido observado, vamos dizer assim, nessas áreas, a partir do momento da implantação das intervenções para reduzir ali a velocidade do veículo que passa ali naquela área, a questão da colocação das próprias lombadas? O que é que vocês têm observado? Há realmente uma redução no número de acidentes ali? O pedestre ele tem uma condição melhor de mobilidade? O que é que dá para se observar? A gente tem realmente visto que em todos os lugares que nós implantamos a zona de tráfego calmo, nós temos um grande sucesso. Nós temos o Dragon do Mar, que chamou bastante atenção devido à circulação ali de turistas também. Nós temos ali a Cidade 2000, como uma área de trânsito calmo que nós implantamos inicialmente temporariamente, e o sucesso foi tão grande que acabou ficando permanente a intervenção nesse local. Então, assim, o que nós percebemos? Primeiro, que a população ela se apropria daquele espaço, ela consegue identificar que aquele espaço também é dela, não é só do veículo. E o comportamento das pessoas, e não só das pessoas que estão a pé, mas das pessoas que estão conduzindo seus veículos, também muda. Então isso é um ponto muito positivo. Nós temos uma grande aceitação não só dos pedestres, mas também dos condutores dos veículos que entendem realmente a importância desse espaço ser realmente destinado também às pessoas que circulam na região a pé.
A gente sabe que a questão do comportamento do condutor, do motorista, está muito relacionado à própria fiscalização e também um trabalho educativo. Há conflitos? Ou seja, por exemplo, tem motorista que não aceita aquela questão de ter que andar mais devagar ali, ou dar sempre a prioridade ali para o pedestre. Como é que está essa questão dessa relação? É importante a gente levantar essa questão, porque a fiscalização também ela é muito importante, né? A gente sabe que nós, quando tomamos alguma decisão no campo da engenharia, para que a gente possa dotar aquele espaço e repensar aquele espaço, a gente muitas vezes desagrada, né? Então, nesses primeiros momentos, nós sempre colocamos agentes de trânsito, eles como orientadores também, como fiscalizadores, para quê? Para que as pessoas elas percebam, né, inicialmente, a importância delas mudarem seu comportamento. Mas, ao longo do tempo, a gente percebe que realmente os condutores, eles aceitam muito bem. Eles entendem muito bem. É uma questão realmente de adaptação. Hoje, os 5 espaços hoje, onde há o trânsito calmo, eu acho que o último foi o do Alberto Seib, ou na Vajota também tem, né? Sim, sim. A gente colocou... Acho que o último foi o da Vajota, né? Lá Sim. do polo gastronômico ali. Sim, sim. A ideia realmente é assim, que a gente altere a escala, né, no planejamento urbano. Assim, a gente, durante muito tempo, muitas décadas, nós planejamos as ruas da nossa cidade, das grandes cidades, se você olhar no mundo todo, a escala do planejamento ela era feita sob o ponto de vista do condutor do veículo. E aí, o próprio polo gastronômico, ele veio para mostrar qual é a política que nós queremos adotar para a nossa cidade. Se nós queremos realmente mudar o cenário de mortalidade no trânsito, nós precisamos mudar inicialmente também, principalmente, a forma como nós vemos o planejamento urbano. Então, esses locais como o polo gastronômico, né, o Dragão do Mar, o Albert Sabin, né, o campus ali, aquela região do Benfica, o Porangabuçu, todas essas regiões foram escolhidas porque elas têm realmente uma grande demanda, né? Então, a gente precisa fazer com que as pessoas, não só as pessoas que circulam na região, mas toda a população compreenda a necessidade do repensar o espaço urbano. Há um planejamento de adoção de outras áreas da cidade para esse programa do trânsito calmo? Com certeza. A gente pensa, tem alguns locais, principalmente, como a gente já disse, as áreas que têm hospitais, né, as escolas, esses locais onde existe uma circulação forte de pedestres, e aí a pesquisa que a Hannah na reportagem citou é muito importante para embasar as nossas decisões. 32% das viagens na cidade são feitas a pé, né, e 5% de bicicleta, né? Então, quase metade dos deslocamentos na cidade são feitas por pessoas que muitas vezes não têm esse espaço. Então, a gente, com certeza, continua monitorando os locais que têm muito acidente, os locais que têm uma maior demanda. E um dos pontos importantes também é a demanda da própria população. A população ela pode solicitar essas intervenções, assim como ela pode solicitar um semáforo, uma sinalização, ela pode também solicitar, se ela entender que aquela região que ela circula, que ela mora, ou que ela trabalha, merece esse tipo de atenção, esse tipo de intervenção, ela pode sim solicitar, junto à autarquia municipal de trânsito, a implantação dessas regiões. Ô Lélio, qual é o critério utilizado para a definição de uma área que vai receber essa área de trânsito mais calmo? Uhum. O que vamos dizer assim, caracteriza a necessidade de colocação? Porque a gente sabe que, por exemplo, Fortaleza é uma cidade hoje que tem uma quantidade muito grande de veículos circulando. Então, é comum em várias avenidas ter realmente um fluxo muito Sim. intenso, mas como é que vocês definem, vamos dizer, olha, esse cruzamento, essa área aqui precisa da adoção do trânsito calmo? A gente avalia não somente os acidentes, mas também o risco de acidentes, né? A gente precisa monitorar esses dados, né, de acidentes e para que a gente possa também escolher. Principalmente esse é um grande critério, porque nós
estamos trabalhando principalmente na engenharia a favor da vida. Então a ideia é o quê? Que a gente possa, através de medidas de engenharia como a área de trânsito calmo, implantar e reduzir essa quantidade de acidentes e mortes no trânsito. A questão da definição desse espaço, da adoção desse espaço, leva em consideração a quantidade de veículos e também a quantidade de pedestres. É necessário também uma sinalização que vá favorecer esses dois parâmetros, ou seja, uma sinalização que vá garantir com que o motorista que vai passar para aquele local, ele saiba que é um local onde o limite de velocidade é diferente da rua normal, da avenida normal. Sim. Essa questão da sinalização ela é fundamental, não é? Sim, é só para complementar um pouco a ideia das intervenções. O trânsito como um todo, ele é uma área transversal, né? Ele toca tudo e a todos, né? A saúde ela é impactada pelo trânsito, tudo isso é impactado. Então, não tem como a gente tomar uma decisão embasada apenas num critério. O trânsito ele é multifatorial. É comportamento do condutor, ele é comportamento do pedestre, ele é o tipo de uso do solo daquela região, por isso que a gente fala dos hospitais, escolas, que tem muita criança, tem pessoas doentes trafegando nessa região, pessoas com algum tipo de dificuldade de deslocamento. Porque muda o piso também, né? Aquele piso intertravado que é utilizado, né? Isso também ajuda a moderar realmente a velocidade dos veículos. Existem pesquisas que apontam que realmente em áreas que você tem um tipo de piso de pavimento como esse, que é um intertravado, a velocidade ela tende a ser moderada mais. Então, são esse tipo de intervenções como a sinalização vertical e horizontal, né, o aumento, o alargamento de faixas. Quando você alarga uma faixa, você diminui o risco de acidente porque você diminui a travessia do pedestre. Então, o pedestre ele precisa, para transpor a via, ele precisa de menos espaço, menos tempo, então ele vai se tornar menos vulnerável. Então, são essas medidas, né, são essas decisões que nós tomamos que ajudam, com certeza, a melhorar a condição de segurança das pessoas. E a sinalização ela é fundamental também por isso. Ok, Lélio, vou pedir aqui um intervalo, daqui a pouquinho a gente continua conversando aqui no Notícias de Fortaleza sobre as áreas de trânsito calmo, de tráfego calmo aqui na capital cearense. Vou ao intervalo e volto já já. Voltamos com Notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. E a gente continua conversando aqui com o Lélio Ivo, que é gerente da Central de Monitoramento de Tráfego da AMC, a Autarquia Municipal de Trânsito. Ô Lélio, voltando aqui a falar sobre as áreas de trânsito calmo, normalmente num trecho onde é feita essa intervenção, isso gera algum tipo de travamento no trânsito? Ou seja, para a gente explicar melhor, vem um motorista que está dirigindo o seu veículo, vem numa avenida normal e vai atravessar essa área de trânsito calmo. Vai ter que reduzir a velocidade. Isso causa algum tipo de travamento, no sentido de gerar um engarrafamento ou não? É uma ótima pergunta. Geralmente os motoristas reclamam, né? Quando tem para reclamar, eles reclamam algo sobre o tipo. O que a gente percebe, né, nas nossas observações após as implantações é que não. Na verdade, a área de trânsito calmo ela serve mais, ela vai funcionar principalmente como uma área de uma atenção maior para o motorista, né? Essas áreas já existe uma demanda muito grande de veículos e uma demanda muito grande de travessia de pedestres, né? Então já são áreas que você não tem um fluxo tão livre. Então o que a gente está fazendo nessas regiões é melhorar a segurança para todas as pessoas que estão ali circulando naquela região. Então, quando a gente implanta uma área como essa, não existe um travamento maior, né? Não existe um congestionamento maior. A gente, na verdade, acaba ordenando melhor o trânsito, né? Quando a gente implanta, por exemplo, um semáforo com tempo exclusivo para pedestre, né? O semáforo já existe e nós estamos colocando um tempo maior para o pedestre. Nós estamos organizando melhor a circulação na região. Então, geralmente, na verdade, melhora. Porque a gente tem menos acidentes, né? É um dos fatores. A gente consegue ter uma circulação mais ordenada, tanto do ponto de vista do veículo como do pedestre. Sobre a questão de estacionamento, nessas áreas de trânsito calmo, é permitido estacionar? Temos áreas onde a gente consegue delimitar um espaço para o estacionamento. Por exemplo, na área de trânsito calmo do Albert Sabin.
nós retiramos alguns pontos, né, de estacionamento para o quê? Para aumentar as calçadas. Mas no entorno da região, nós regulamentamos mais algumas áreas para que houvesse o estacionamento. Então, a gente não faz uma análise somente do ponto onde a gente precisa fazer o aumento da calçada, por exemplo. A gente analisa o entorno como um todo para que a gente possa continuar também dispondo de espaço para quem quer chegar até o local com o seu veículo. Na reportagem que a gente exibiu no início do programa, a gente mostrou que hoje existem 5 áreas de trânsito calmo aqui na cidade. Mas recentemente a prefeitura também fez todo um trabalho de requalificação ali da área do Lago Jacareí, em que o calçadão foi remodelado, é uma área que tem muitos restaurantes também. E lá, na avenida que passa no entorno do lago, também foram adotadas algumas intervenções, a passarela elevada para pedestre. Acaba se caracterizando também como uma área de trânsito calmo, de regulação da velocidade dos veículos, para dar mais segurança, principalmente em relação à travessia de pedestres, né? Com certeza. Essa intervenção que nós fizemos ali no Lago Jacareí, ela foi muito bem aceita. Nós dotamos aquela região não só com um espaço maior para os pedestres, mas também colocamos uma ciclofaixa naquela região. Nós mudamos, né, o pavimento, né, do veículo, organizamos melhor os estacionamentos, aumentamos também o espaço realmente para a circulação dos pedestres, visto que o lago já era utilizado, já tinha uma demanda muito elevada, né, de circulação, para o passeio das pessoas ali, muitas famílias naquele local. Realmente ela também pode ser considerada. Nós temos também alguns outros pontos onde a gente já fez, nós já tivemos algumas intervenções, como a própria Parquelândia, tivemos um pacote de ações naquela região para reduzir a quantidade de acidentes. Em alguns pontos com escolas nós colocamos a redução de velocidade, travessia elevada, aumento de calçada verde, para que a gente pudesse seguir esse modelo, né, de planejamento, de desenho, de espaço, né, de dotação do espaço público. Então, realmente, como a área de trânsito calmo realmente é um exemplo de sucesso, digamos, nessa parte de desenho urbano, nós temos tentado colocar em todos os nossos projetos essa visão. Ô Lélio, quando é feita uma implantação como essa, é necessário no primeiro momento a designação de agentes ali de trânsito no início ali para fazer essa orientação? Ou os motoristas e os pedestres já se adaptam, vamos dizer assim, só com a sinalização que é colocada? A gente sabe que é muito complexo o comportamento humano, então a gente realmente precisa sempre ter agentes de trânsito, via livre no local, assim como também os engenheiros de tráfego, né, os nossos arquitetos também estão nos locais para que a gente possa observar o comportamento dele. Até para fazer algum tipo de ajuste, a gente sempre tem que estar observando esses locais para que a gente possa verificar se precisa fazer alguma alteração no projeto, algum ajuste necessário para que melhore ainda mais a segurança, porque às vezes o comportamento do veículo, né, do condutor do veículo, na verdade, ele inicialmente não é aquele que a gente espera, e aí os agentes de trânsito estão no local para orientar melhor, explicar qual é o projeto, como vai se dar, na verdade, a circulação naquela região, já que ele não está adaptado ainda àquelas mudanças. É claro que vocês fazem todo um trabalho de planejamento em relação a novas áreas que podem receber esse serviço aí do trânsito calmo. Mas a população também pode sugerir. A gente sabe que, às vezes, a pessoa mora numa área ali, tem uma avenida que é muito movimentada, tem dificuldade para fazer a travessia, para atravessar. A população também pode dar sugestões à MC no sentido de tentar ver se ali aquela área onde a pessoa mora ou trabalha ali perto pode ser contemplada? Com certeza. Eu acho que é fundamental. A participação da população, né, no nosso trabalho, ela é presente o tempo todo, né? Grande parte das demandas surgem da própria população. Então, se você está sentindo a necessidade e está tendo alguma dificuldade para fazer a sua travessia, ver que tem muito acidente em algum local, você pode sim solicitar algum tipo de intervenção no local. A gente faz, logicamente, um longo estudo
para verificar qual é a melhor solução para aquela região. Porque pode ser outro, né? Que Sim. não seja a questão da área de trânsito calmo. Às Sim. vezes um semáforo, né? Uma passarela, a depender da situação, às vezes pode ter um resultado ainda melhor, né? Com certeza. A gente recebe muita solicitação, por exemplo, de implantação de semáforo, né? E nem todos, logicamente, têm a obrigação, né? E sabem que nem em todo local a melhor solução é o semáforo. Muitas vezes é a revitalização da sinalização, a implantação de uma lombada, a fiscalização eletrônica no local. Então, essa melhor decisão, a gente tem que ter muito cuidado para tomar, porque, como a gente já falou anteriormente, qualquer tipo de intervenção que você tiver na via muda muito o comportamento, né, naquela região. Então, nem sempre o semáforo é a melhor solução. Um semáforo mal implantado é um semáforo que pode gerar mais riscos de acidentes. E é aquela situação que eu estava falando anteriormente da história do travamento, né, do trânsito. Sim, sim. Tem muita gente que acha muito motorista, que acha que às vezes a colocação de um semáforo num cruzamento, ali pode resolver o problema do pedestre, mas vai causar um engarrafamento, né? E isso tem que ser muito observado pelos engenheiros de trânsito. Né? Nós temos que equilibrar muito bem as nossas decisões. Nós temos que equilibrar a questão da fluidez do trânsito, né, no tráfego, e nós temos também colocar a segurança como um ponto principal. A política que nós adotamos hoje é priorizar a segurança, né? Logicamente, algumas intervenções, inicialmente, elas podem parecer ruins para aquela região, para as pessoas que circulam naquela região. Mas a gente pede para que as pessoas tenham em suas mentes, né, o que nós priorizamos sempre é a segurança das pessoas que circulam. Muitas vezes a redução de velocidade parece não ser significativa, mas a redução na velocidade regulamentada na região, nós temos dados disso. Ele reduz a quantidade de pessoas que infringem, digamos, aquela velocidade. Então, a mudança regulamentada da velocidade, ela nos ajuda a diminuir não só a quantidade de acidentes, mas também a severidade desses acidentes. Ô Lélio, vale ressaltar também que essas áreas de trânsito calmo, elas não priorizam apenas, vamos dizer, o pedestre e o veículo, vamos dizer, de passeio. Contempla também outros modais, né? No caso, o pessoal das bicicletas, sim, a questão do transporte público, todo mundo é contemplado, vamos dizer assim, nessa área para respeitar essa redução de velocidade, né? Nós temos que ter uma visão plural, né, de como se dá a utilização daquele espaço público. Então, nós temos os pedestres, nós temos o pedestre que vai estar circulando naquela região como passeio ou como uma área que ele está utilizando mais para o seu deslocamento, né? Até isso modifica a nossa observação daquele local. O veículo, se tem muita moto, se não tem muita moto, se tem ciclistas, se tem muitos idosos. Regiões com mais idosos, nós tendemos a colocar e nos preocupar mais com o tempo para ir atravessar, ou seja, um semáforo com tempo de travessia melhor para o idoso. Inclusive, nós temos estudado também a implantação, a adoção de uma tecnologia que já existe em outros lugares do país, que é um tempo maior de acordo com a demanda do idoso. O idoso chega lá com o cartão dele, por exemplo, de gratuidade no ônibus, e ele consegue ter um tempo maior na travessia de pedestres naquela situação. Sempre que tiver um idoso, a gente vai ter um tempo maior. Isso é uma tecnologia que nós temos estudado para implantar também. Então, assim, o uso daquele espaço ele é fundamental. Por isso que nós, às vezes, precisamos de um tempo maior para fazer um estudo. Nós estudamos bastante antes, fazemos pesquisas, para que a decisão que seja tomada para aquela região seja a melhor possível para que as pessoas possam ser atendidas nas suas necessidades. Ok, Lélio, vou pedir mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com notícias de Fortaleza, falando sobre as áreas de tráfego calmo aqui na capital cearense. É um intervalo rápido, daqui a pouquinho eu estou de volta. Estamos de volta com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. E a gente continua batendo papo aqui com o Lélio Ivo, que é gerente da Central de Monitoramento de Tráfego da AMC, Autarquia Municipal de Trânsito. Ô Lélio,
você coordena exatamente a central de monitoramento que utiliza o sistema de câmeras espalhadas pela cidade. Não só da AMC, como também utiliza também o sistema da CIOPS, né, que também tem uma quantidade de câmeras que mostra vários cruzamentos da cidade. Dentro desse programa da área de trânsito calmo, é fundamental esse monitoramento através de imagens para saber como está sendo o comportamento ali, não só dos pedestres, como também dos veículos que trafegam nesses trechos, né? Com certeza. O grande benefício que nós temos com a nossa central de monitoramento é que nós podemos acompanhar essas mudanças, né, que nós implementamos, e a gente consegue ter mais olhos, né, na rua. A gente tem, obviamente, a necessidade muitas vezes de ir no local, mas a gente acelera esse processo de observação quando a gente utiliza o nosso sistema de monitoramento de tráfego. Além, logicamente, desse objetivo de monitorar melhor o trânsito, observar algum tipo de necessidade para mudança, obviamente essa central ela também serve para coibir, né, infrações, coibir comportamentos perigosos de motoristas e condutores de veículos. Então, assim, mas o grande benefício, um dos grandes benefícios que nós temos realmente é aumentar a nossa capacidade de enxergar a cidade. Hoje nós temos muitas câmeras e nós estamos no planejamento também para aumentar, de expandir essa quantidade de câmeras para que a gente possa ter uma cobertura melhor, para que a gente possa observar melhor esses locais que demandam muitas vezes uma mudança e a gente vai poder, com certeza, dar uma resposta melhor e mais rápida para a sociedade de uma maneira, nas medidas de aumento da segurança nessas regiões. O sistema de monitoramento através de imagens aqui em Fortaleza começou já há muito tempo, né? Chamava o CTA-FO e tudo, mas hoje, até pela própria modernidade, o desenvolvimento da tecnologia, isso tem sido fundamental, não só no monitoramento do trânsito, mas também até pelo aspecto da segurança pública tem sido fundamental o uso dessa tecnologia, né? Com certeza, a gente tem um contrato novo onde a gente consegue, que a gente chama de utilizar essas imagens com analíticos de vídeo, ou seja, o próprio sistema ele vai monitorar, vai dizer se tem algum tipo de comportamento, se existe algum comportamento anormal naquela região. Realmente essa inovação ela nos ajuda bastante, visto que a gente vai ter que aumentar a quantidade de câmeras, né, e a gente precisa ter ajuda da tecnologia. Então, a gente consegue, através desse novo sistema, contar a quantidade de pedestres, por exemplo, na região automaticamente, sem precisar ter uma pessoa lá contando, o próprio sistema conta, a gente vai conseguir fazer pesquisas de origem e destino, eu consigo dizer qual é a maior demanda, as pessoas estão saindo de que locais, indo para que locais, ou seja, a gente consegue monitorar as regiões que precisam mais de intervenções, e como o trânsito é muito dinâmico, isso é muito rápido, a gente com certeza consegue atender melhor através da melhoria da tecnologia. O que eu acho bastante interessante nesse sistema, Lélio, é o fato de que a partir do momento que o agente ali está acompanhando uma determinada avenida, na medida que ocorre ali um problema de trânsito, ali um carro enguiçou, começa a haver um travamento, um engarrafamento, a partir da identificação ali daquele problema, o tempo-resposta para uma solução, até o deslocamento da chegada de uma viatura, ou então uma alteração no tempo do semáforo ali naquela área, ou seja, o tempo-resposta pode ser bem menor, né? Ou seja, para não causar tanto transtorno, né, naquela área, né? É muito importante. Quando o CTA-FO, digamos, nasceu, quando a MC, né, nasceu, quando o trânsito foi municipalizado na cidade de Fortaleza, já se pensou numa central de monitoramento que tivesse esses dois braços, né? A gente tivesse o monitoramento do trânsito e tivesse um sistema que a gente conseguisse, digamos, implementar mudanças de forma remota, ou seja, a gente tem sempre um engenheiro observando isso também. Nós temos agentes de trânsito que estão sempre muito próximos da gente, ou seja, caso haja algum tipo de ocorrência, uma colisão, um veículo em pane, algum tipo de problema, algum distúrbio que possa causar alguma dificuldade no trânsito, a gente consegue observar mais rapidamente, a gente catalisa uma decisão que ia demorar muitas vezes para ser tomada, mas ela é tomada porque nós conseguimos observar antes, né? Então, com isso, a gente consegue tomar uma decisão e implementar através dos nossos sistemas de semáforos que são
o pessoal chama de semáforo inteligente, né? A gente consegue de forma remota alterar o tempo do semáforo de forma muito rápida. Então, assim, depois da detecção do problema, em questão de 1 minuto, a gente já consegue alterar o tempo do semáforo. Há um projeto aí em termos de aumentar, não só melhorar, mas também aumentar o número de câmeras na cidade, né? Com certeza. Essa é uma das grandes ideias que nós temos para esse ano também. Já estamos pensando para esse ano quais são os locais prioritários, mas com certeza nós precisamos expandir a nossa rede, né, de câmeras para que a gente possa ter uma observação melhor e um acompanhamento melhor dos problemas que com certeza nossa cidade tem, mas a gente pretende realmente resolver. Para a gente finalizar, Lélio, gostaria que você exatamente reforçasse essa questão da ideia, porque a gente acompanha, muitas vezes há muitas reclamações por parte dos motoristas, dizem que a AMC e o agente, no caso ali, quer mais punir, quer mais multar do que orientar, mas na verdade a ideia desse monitoramento maior é exatamente fazer com que o trânsito da cidade, né, ganhe fluidez e que o motorista saiba cada vez mais da sua responsabilidade em relação a proporcionar, a fazer um trânsito seguro na capital, né? Essa é a grande mensagem. Acho que a mensagem é essa, e a gente quer passar para a população que nós estamos buscando dar à cidade condições dela poder se deslocar com maior segurança. O nosso central de monitoramento, ele tem um grande objetivo, esse é o nosso primeiro objetivo, é observar e melhorar o trânsito da cidade, seja com a melhoria de tempos dos semáforos para dar realmente maior fluidez, para fazer que as pessoas demorem menos tempo no trânsito, seja para a gente conseguir fazer o transporte, por exemplo, de órgãos, como a gente consegue fazer através do vídeo de monitoramento e do nossa central de semáforos. Então, tudo que nós fazemos em termos de engenharia é com esse objetivo. E a nossa central de monitoramento de tráfego, ela é fundamental para isso. Então, eu espero que todos que circulam na cidade tenham essa consciência de que o trânsito depende da engenharia da AMC, mas depende principalmente do seu próprio comportamento. Que elas tenham cuidado com a vida do outro e que elas possam realmente pensar que elas estão impactando, sim, de alguma maneira, na medida que elas adotam um comportamento mais seguro no deslocamento delas. E o respeito às leis de trânsito é fundamental, né? Com certeza. A gente está de olho nisso também, nós temos buscado fiscalizar os comportamentos perigosos e espero que todas as pessoas tenham realmente essa consciência, que elas precisam, sim, observar aquelas leis de trânsito para que todo mundo se sinta seguro também. Maravilha, então. Lélio, obrigado mais uma vez aqui pela sua presença aqui na TV Terra do Sol, aqui no Notícias de Fortaleza, dando esse esclarecimento relacionado às áreas de tráfego lento aqui na cidade, que tem realmente o objetivo de garantir mais segurança para os pedestres e também para o próprio motorista que está passando por esses trechos. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Nós vamos ao intervalo. Daqui a pouquinho eu trago mais informações para você aqui pelo Notícias de Fortaleza, aqui na TV Terra do Sol. Um instante só, daqui a pouquinho eu estou de volta. Estamos de volta com Notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. E vamos falar agora sobre o trabalho que é realizado pelo Vetmóvel aqui em Fortaleza. Em mais de 3 anos aí de funcionamento, já foram mais de 67 mil atendimentos realizados. Atualmente, o Vetmóvel está realizando um trabalho na Granja Portugal. O Vetmóvel é uma política pública voltada para os animais, criada em 2018 e que se tornou pioneira no Brasil. Levar atendimento veterinário de qualidade para todos os bairros da cidade de forma gratuita é a missão do equipamento. A gente está trazendo todos os serviços para essa comunidade que estava ansiando que a gente chegasse logo aqui com todos os serviços para poder oferecer à população. De forma itinerante, o Vetmóvel oferece de consultas simples até a castração dos animais de estimação. Todos os animais que são castrados, eles saem com um adesivo, uma tatuagem com o nomezinho do Vetmóvel para poder comprovar que a castração foi feita pela Prefeitura de Fortaleza. Temos o serviço de consulta veterinária, tá? Também os animais, tanto da consulta como das castrações, eles são microchipados
A gente trabalha a parte de guarda responsável, tá? E controle de diminuição de abandono de animais. Temos também um serviço de vacinação e teste de triagem para calazar, tá certo? Temos a parte de educação, todas as pessoas que estão aqui aguardando, eles recebem folhetos educativos, informativos, de que abandono de animal é crime, de como cuidar do animal, de como você proteger o animal, as necessidades que o animal precisa. Em quase 3 anos de serviço em funcionamento, o Vetmóvel atendeu mais de 60 mil animais, entre cães e gatos domésticos. Entre os diversos serviços que são oferecidos aqui está o de castração, que é um serviço que custa caro em clínicas veterinárias particulares, por isso é bastante procurado. Para fazer esse serviço, o tutor tem que vir ao Vetmóvel fazer o cadastramento com RG, CPF, comprovante de residência e apenas trazer o animal no dia que vai ser realizada a castração. Para os demais serviços, não precisa vir antes. É só trazer o animal, trazer o RG, CPF, comprovante de endereço e o seu animal vai ser atendido por todos os veterinários do Vetmóvel. A Thelma trouxe os 2 cachorros para consultas e afirma o quanto é bom esse serviço de forma gratuita. É ótimo. Não precisa pagar nada, né? Já a dona Mari trouxe 2 dos 6 cachorros que ela tem em casa para exames de calazar, como uma forma de prevenção. É para castrar e as consultas, né? Vacinar. Eles já fazem consulta com frequência, dona Mari? Eu faço na clínica. Mas é importante esse serviço gratuito, né? Quando a senhora ficou sabendo, a senhora gostou bastante? Eu fiquei sabendo ontem, aí eu vi logo. Cuidar da saúde dos animais é importante também para manter a saúde da família. Muita gente realmente não tem condições de levar um animal ao veterinário, não tem condições de dar uma vacina. Então, através desse serviço da Prefeitura de Fortaleza, que é pioneiro no Brasil nesse formato, em oferecer todos esses serviços num bloco só, somente a Prefeitura de Fortaleza, no Brasil, que faz esse serviço dessa forma. Então, a gente oferece controle populacional para diminuir o número de animais abandonados. E também a gente oferece suporte veterinário, consulta para aliviar a dor do animal. Porque quando o animal está sofrendo, ele tem o seu bem-estar comprometido e também o seu tutor, o seu proprietário, ele sofre também e vê o animal sofrendo daquele jeito. Então, assim, propicia o atendimento, a gente levar todos esses serviços aos bairros onde a pessoa, às vezes, não tem como pagar, como custear um veterinário, não tem um transporte para levar a uma clínica veterinária ou a um consultório, entendeu? Então a prefeitura propicia, através desse projeto que é itinerante, ele percorre, passa um mês em cada bairro para levar todos esses serviços para a população do bairro e dos bairros adjacentes. E para quem tem interesse em utilizar o Vetmóvel, é só se informar se ele passará pelo seu bairro. O atendimento é sempre das 8 da manhã ao meio-dia e de 1 às 5 da tarde. E para a gente conversar um pouco mais sobre esse atendimento itinerante do Vetmóvel, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Rosânia Ramalho, ela que é assessora técnica da Coordenadoria Especial de Proteção e Bem-Estar Animal. Ô Rosânia, essa ida do Vetmóvel lá para a Praça da Juventude, lá na Granja Portugal, é a primeira vez que isso está acontecendo, né? A primeira vez que esse bairro está sendo contemplado, a Granja Portugal, que tem realmente uma quantidade, né, uma densidade populacional muito grande e há muitos animais domésticos ali que precisam desse atendimento, né? O Vetmóvel, a Prefeitura de Fortaleza está procurando levar o Vetmóvel, principalmente nos bairros onde não percorreu ainda, e nos bairros onde a gente tem um censo populacional da quantidade de animais que tem naquele bairro, né, o IDH de cada bairro. Então a gente está procurando levando em consideração o IDH do bairro, o censo populacional, e se o Vetmóvel já frequentou aquele bairro ou não, anteriormente, nos outros anos anteriormente, de 2018 para cá. Quais são os serviços que estão sendo ofertados pelo Vetmóvel nesse período que ele está lá na Granja Portugal? Pronto. O Vetmóvel, eu com muito orgulho, eu participo desde o início da implantação do Vetmóvel. Então, assim, nesse formato, como ele está apresentado, com todos esse leque de serviços que é apresentado pelo Vetmóvel, é o único no Brasil, né? Outros estados do Brasil oferecem somente castração, ou somente consulta, ou somente microchipagem. Mas a Prefeitura de Fortaleza inovou com esse projeto do Vetmóvel, que leva um leque, uma gama de serviços executados, que é muito importante para a saúde animal e para o seu bem-estar.
Tá? Então, leva para controle populacional, ele usa a castração, faz a castração dos animais, para a atividade sanitária, para restabelecer o bem-estar dos animais, aliviando a sua dor, cuidando da sua saúde, oferece a consulta veterinária. Para prevenção e controle de zoonoses, nós oferecemos o ano todo a vacinação antirrábica e o teste de triagem para calazar. Para estimular a guarda responsável e diminuir o abandono de animal, a gente faz a aplicação de microchip para aquele tutor ser responsabilizado tanto pelos cuidados dos animais, como também para os órgãos públicos localizar se o animal está perdido, localizar quem abandonou o animal. Com isso, nós vamos, aos poucos, vamos diminuindo a taxa de abandono dos animais de Fortaleza. A gente sabe aí, pelo que a gente viu, inclusive na reportagem, né, Rosânia, que a população, normalmente a população mais carente, que muitas vezes não tem o recurso ali para levar o seu animal para um veterinário, né, para uma consulta particular, logo que eles sabem de que o Vetmóvel vai se instalar ali durante o período de um mês no bairro, a procura ela é imediata, né? A procura é muito grande, né? Muita gente já tive hoje pela manhã lá, uma fila enorme. Desde sexta-feira estava uma fila muito grande de pessoas procurando os serviços do Vetmóvel e tornando a reafirmar, quem precisar de consulta veterinária, de vacinação, de teste para calazar, não precisa fazer nenhum agendamento, é por ordem de chegada. Levar o CPF, identidade, comprovante de residência e levar o seu animalzinho. Se for para a castração, precisa fazer um agendamento prévio, porque é uma cirurgia. Então, tem que ter um agendamento, o animal tem que ser preparado e tem que ser orientado como fazer para o animal antes de se submeter a um ato cirúrgico, tá? Eu gostaria de ressaltar, viu, Rogério, que nesse novo formato do Vetmóvel, né, tanto as equipes estão em condições melhores, estão mais acomodados, oferecendo mais conforto, tanto para a equipe como para a população, que é a equipe de consulta, vacinação, a supervisão, os cadastros estão todos acomodados, umas salinhas reservadas. E também as castrações estão tendo um diferencial nesse novo formato. Nós estamos fazendo cirurgias minimamente invasivas. O que é que quer dizer isso? É uma cirurgia bem pequena, que só leva 1 ou 2 pontos, né? A cisão é bem pequenininha, o pós-operatório é muito melhor, dá uma situação de bem-estar muito maior ao animal, ele sofre muito menos no pós-operatório. E também nós estamos fazendo uma tatuagem, tá? É um Vzinho da cor verde para comprovar que o animal foi castrado pela Prefeitura de Fortaleza. É importante isso porque há a possibilidade assim de ter um acompanhamento da coordenadoria em relação à quantidade de animais que fizeram o procedimento e o próprio proprietário ali ter a certeza ali de que, no caso ali do animal dele, ali a castração foi realizada, né? Exatamente, foi realizada, porque principalmente, sabe, Rogério, antigamente, nas outras versões, em outros locais fazem, quando o animal ele é feral ou quando o animal é de abrigo, ele corta a pontinha da orelha esquerda, para poder comprovar que o animal é castrado, quando ele não tem tutor, né? Porque para não ter que submeter o animal novamente a uma anestesia, para o animal não sofrer de novo. Então, nesse ano, nós inovamos, né, para não ter que cortar mais a pontadoria, porque, querendo ou não, pode ser considerado maus tratos, porque o animal pode sentir dor um pouquinho. E muitas vezes, quando esse animal é de algum abrigo, inviabilizava ele ser adotado. Porque quem quer adotar o animal, quando vê o gatinho com a pontinha da orelha cortada, não quer adotar mais. Então, dificultava a adoção desse animal. Então, com essa tatuagem que a gente implementou agora, fica muito mais viável você saber que aquele animal já foi castrado, para não ter que anestesiar aquele animal de novo, né? E também viabiliza mais que o animal seja adotado, muito mais fácil. Rosânia, voltando a falar sobre a presença do Vetmóvel lá na Granja Portugal, normalmente é um mês o prazo que ele fica no bairro, não é? Isso, a gente passa um mês naquele bairro todo para poder atender toda a demanda da população, não precisa se preocupar em correr, pegar logo o filho todo dia, nós vamos ficar lá até o dia 12 de fevereiro para atender todo mundo com muita paciência, todo mundo vai ser atendido, todo mundo vai ser consultado, não se preocupe que nós só vamos sair de lá quando puder atender toda a demanda daquele bairro. Pois qual é a capacidade de atendimento diário em relação aos animaizinhos?
Tá? Castração a gente pode chegar até a 40 animais. Se for cão, a gente chega a 30, 35, porque realmente uma cadela dá um pouco mais de trabalho. Requer uma dose maior de anestésico, um cuidado maior. Quando é gato, a gente consegue colocar um número maior de castrações nesse mesmo dia. Consulta veterinária, a gente faz de 40 a 50 consultas por dia. As vacinas também nesse mesmo número, de 40 a 50, e os exames de calazar também, que é por demanda da população. Mas a média de atendimento realmente é esse mesmo. E os agendamentos das castrações, a agenda de 25 a 30 por dia. Esse agendamento é feito através, de forma presencial lá, ou existe algum site, algum canal que pode ser feito de forma virtual? Por enquanto está sendo feito lá. Tá? Nós também inovamos esse ano, estamos dando preferência aos moradores do bairro em que o Vetmóvel esteja. Tá? Então, assim, onde o Vetmóvel está, ele vai atender a população e do entorno daquele bairro. Para os moradores de outros bairros mais distantes, para os protetores de abrigos animais, nós temos também o antigo Vetmóvel, que agora ele está parado ao lado da Clínica Veterinária Jacó e está sendo castrados todos os animais dos outros bairros e os protetores de animais. Ô, Rosânia, em relação à questão da equipe, o Vetmóvel, ele conta com que profissionais para dar todo esse atendimento aí que é necessário? Nós contamos com 4 veterinários, um veterinário clínico, 2 cirurgiões e um anestésico. Quero fazer uma ressalva, viu, Rogério, que eu fiquei muito feliz com a equipe nova, ter um perfil de veterinários que já eram protetores e que são amantes das raças. Então, assim, tem um cuidado muito grande do animal no pré, no trans e no pós-cirúrgico, para que o animal não sofra, para que o animal dê toda a assistência ao animal, de uma medicação a mais, para ele não sentir nenhum tipo de dor. Né? E temos também 5 auxiliares de veterinários, temos uma pessoa no cadastro, temos uma pessoa nos serviços gerais e temos uma supervisão. Ok, Rosânia, eu vou pedir aqui um intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente está de volta aqui com Notícias de Fortaleza, falando mais sobre o trabalho realizado pelo Vetmóvel, que atualmente está lá na Granja Portugal, prestando atendimento aos animais domésticos lá daquele bairro. Vou ao intervalo, daqui a pouquinho estou de volta. Voltamos com Notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. E a gente continua o bate-papo aqui com a Rosânia Ramalho, que é assessora técnica da Coordenadoria Especial de Proteção e Bem-Estar Animal, sobre o trabalho realizado pelo Vetmóvel, que atualmente está na Granja Portugal. Rosânia, como é que é o planejamento em relação aos bairros que são atendidos pelo Vetmóvel? Esse ano aí está começando aí pela Granja Portugal, já está definido aí, no caso aí, quais serão os próximos bairros a serem visitados? Temos. Nós iniciamos janeiro, finalizando com o Janguru Sul, né? Aí fomos para a Granja Portugal, e o próximo bairro será o Cristo Redentor, e aí a gente vai estar definindo os locais onde tem condições de receber o Vetmóvel, que ele é formado por 2 contêineres de 12 metros cada um, né, e é uma estrutura muito grande, então a gente precisa saber o local que possa acomodar, um local que tenha segurança, tanto para o instrumento, para o órgão, para o instrumento, como também para a equipe, para a população, que consiga realmente receber, e a gente já está fazendo toda essa pesquisa para saber como é que nós vamos atender a população nesses bairros que já estão pré-determinados. Mas o próximo bairro será Cristo Redentor. Normalmente são praças, né, que vocês escolhem, assim, um local aí de um acesso mais fácil para a população? Isso, ou praça, ou dentro de um órgão público que tenha condições realmente de receber. Nós ficamos no Pirambu, ao lado da Areninha, né, que tinha todo um suporte da escolinha da Areninha, então já é um órgão público, já fica uma visibilidade muito maior, que a gente realmente quer deixar numa localidade que seja de fácil acesso à população. Então a gente vai escolhendo os locais que sejam realmente mais viáveis e, como eu falei anteriormente, a gente escolhe o bairro de acordo com a demanda da população, do histórico onde o Vetmóvel já esteve antes ou não, para tentar cobrir a maior parte dos bairros da cidade de Fortaleza ao longo desse tempo. Essa sistemática utilizada do fazer o atendimento bairro a bairro,
ela tem uma eficiência e também garante um conforto maior para o proprietário do animal de poder buscar aquele atendimento próximo de casa, né? Exatamente, viu, Rogério? Assim, por incrível que pareça, mas hoje em dia o animal ele é considerado um ser da família, né? Mas muitas das pessoas, eles não sabem das necessidades fisiológicas do animal, que o animal precisa realmente levar um veterinário, que o animal vai adoecer, que o animal precisa de cuidados veterinários. Então, assim, cria aquele animal, gosta daquele animal, mas às vezes também não tem condições de levar para uma clínica veterinária, não tem um transporte, não tem como pagar. Então, quando a gente, com esse órgão itinerante, com esse instrumento itinerante, na cidade de Fortaleza, a gente viabiliza que a pessoa realmente leve para o seu animalzinho e possa oferecer os cuidados veterinários ideais e adequados para o seu bem-estar. Porque quando o animal está sofrendo, quando o animal está com dor, ele está com o seu bem-estar comprometido e através do Vetmóvel a gente consegue restabelecer o bem-estar do animal e também o tutor, quando ele também sofre em ver esse animal sofrendo, né? E quando ele vê esse animal realmente melhorando a sua condição física, o seu bem-estar, ele realmente fica melhor. Rosânia, acontece muito de vocês atenderem a algum animal, seja cão ou gato, que nunca passaram, por exemplo, por uma consulta veterinária? Muito, muito. Por incrível que pareça, Rogério, acontece muito. Muitas pessoas acham que não existe especialidade veterinária. O animal precisa de um exame de cardiologia? O animal precisa de passar por uma dermatologia, de uma oftalmologia? Acha que não precisa, entendeu? Assim, como se o animal fosse uma máquina, né? Que não tivesse um coração, que não tivesse os órgãos necessários, como se não fosse adoecer. E é o que eu sempre digo. Se quer criar seu animal, se quer levar um animal para casa, então analise todos os pontos que eu acho ideal. Você saber da necessidade daquele animal, se é cão, ou se é gato, ou algum animal silvestre, você saber que aquele animal vai precisar de atendimento veterinário, vai precisar de cuidados veterinários a vida toda, né? Saber as principais doenças que aquele animal pode adquirir, quais são as vacinas que você pode aplicar nesse animal para que ele não adoeça, né? Saber que as pessoas na sua casa, se todo mundo concorda que aquele animal divida o convívio com a família toda, que se alguém não gosta, porque aquela pessoa que não gostar vai maltratar. Saber que quando você for viajar, você tem que levar um animal junto. Ele não pode ficar abandonado numa casa, ele nem pode ser largado numa rua, porque ele cria afetividade com você. É um ser vivo, já foi comprovado, Rogério, que ele tem sentimento, ele apega ao seu dono, ele sofre com a sua ausência, entendeu? Então, assim, você precisa pensar em todos esses pontos antes de decidir criar um animal. E Rosânia, tem também o aspecto preventivo, né? A partir do momento que há esse acompanhamento veterinário, pode ser a garantia de uma vida longa para o animal, né? Com certeza, né? Levar o animal periodicamente ao veterinário, né? Se ele for filhotinho, levar pelo menos a cada mês, até 6 meses de vida dele. Procurar saber quais são as vacinas essenciais para a vida dele. O governo oferece a vacina antirrábica, que o animal pode tomar a partir de 3, 4 meses. Mas também existem outras vacinas virais que não é oferecido pelo órgão público e que você precisa dar para esse animal não adoecer, né? Os vermífugos você precisa dar periodicamente para que o animal não adoeça. Então, quando você tomar essas medidas preventivas, ele adoece muito pouco, né? Então, assim, é um cuidado necessário, é um gasto a mais que você tem inicialmente, mas que é essencial para a vida do animal. Para quem vai, no caso, pela primeira vez aí para uma consulta, todas essas orientações são repassadas pelo veterinário, né? São dados. Cada vez que você for no veterinário, ele passa quase 1 hora na consulta, lhe orientando, lhe explicando por que o seu animal adoeceu, qual foi o problema de manejo na sua casa que levou esse animal a adoecer, que é importante isso. Muitas vezes, Rogério, quando você leva o seu animal para um veterinário, né, ele não vai tratar só daquela doença, ele vai tratar daquela doença, mas ele também vai saber como é a vida desse animal na sua casa. O que você pode fazer para evitar que essa doença volte ou para que não persista,
né? Então, assim, muitas vezes é um manejo, a quantidade de água, a ração que você bota, um produto que você usa na sua casa, né? Se você dá um passeio periódico ou não com o seu animal. Então, assim, são formas que você pode, atitudes que você pode tomar no seu dia a dia que pode evitar que o seu animalzinho adoeça. Ok, Rosânia, vou pedir mais um intervalo e daqui a pouco a gente está de volta aqui com Notícias de Fortaleza, conversando aqui sobre o trabalho que é realizado pelo Vetmóvel aqui em Fortaleza. Lembrando mais uma vez que o Vetmóvel atualmente está na Praça da Juventude, na Granja Portugal. Vou ao intervalo e volto em instantes. Voltamos com Notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. E a gente continua conversando aqui com a Rosânia Ramalho, ela que é assessora técnica da Coordenadoria Especial de Proteção e Bem-Estar Animal, sobre o trabalho realizado pelo Vetmóvel, que atualmente está na Granja Portugal. Ô Rosânia, eu gostaria de falar um pouquinho também agora sobre o atendimento na Clínica Veterinária Popular, que funciona no bairro Passaré. Nesse início de ano de 2021, como é que está a demanda de atendimento lá? Continua, né, sempre no padrão alto, não? Padrão muito alto, né, que a gente fica muito angustiado, que a gente quer atender todo mundo, a gente quer propiciar que todas as pessoas tenham esse atendimento pela clínica veterinária, mas infelizmente é uma clínica só, para atender a cidade de Fortaleza toda, né? Essa clínica é a única clínica, viu, Rogério? A única clínica pública totalmente de graça do Norte e Nordeste. Não tem nenhuma outra capital, não tem nenhuma outra cidade do Nordeste que tenha uma clínica totalmente pública, né? Que tem um hospital da UES, mas a pessoa paga uma taxa. E essa clínica, né, é totalmente de graça. Então, assim, a gente pede paciência para as pessoas, né? Todo mundo está lá, a equipe é bem preparada, uma equipe humanizada para poder atender com muita paciência, com todos os parâmetros e todos os exames disponíveis para atender o animal, mas não tem condição de atender tanta gente. A demanda é muito grande, né? E a gente sabe que também vem animais das regiões das cidades metropolitanas, porque ninguém tem condição de pagar, então quando vê a clínica particular, então consegue o endereço de Fortaleza do parente, do vizinho, de um amigo, mas quer levar para lá e a gente não pode deixar de atender, né? Principalmente quando o animal vem em estado de urgência e emergência, não importa de que cidade seja, mas a obrigação da clínica é atender. Então, com isso, gera uma demanda muito grande. Então, às vezes, muitas pessoas não conseguem o atendimento, fica chateado. Mas, infelizmente, é uma clínica só. Vamos trabalhar. A nova gestão da prefeitura está muito sensível à causa animal. Ela entende da necessidade, realmente, de implementar mais uma clínica, de ampliar esses serviços para outros bairros, né? E a gente vai procurar realmente atender a todo mundo. Mas, assim, por hora... a clínica faz o melhor, a equipe se desdobra, a equipe é muito empenhada realmente em atender, mas a gente consegue atender os que estão lá, mas todo mundo não dá. Pois é, como é que está hoje a capacidade de atendimento lá da Clínica Popular? Olha, são distribuídos 31 senhas, 16 senhas pela manhã, a gente agora dividiu para não aglomerar muita pessoa logo pela manhã, então são distribuídos 16 para atendimento clínico. 16 pela manhã e 15 à tarde. Tem os casos de urgência e emergência, que tem dia, Rogério, que atende 50 casos só de urgência e emergência, né, que não pode deixar de atender. Então, isso superlota a clínica. Também tem os retornos, né, das consultas, tem os retornos das cirurgias que voltam, tem as medicações que as pessoas retornam também para poder ficar tomando todos os dias. Lá não tem internamento, mas tem as aplicações que são dadas diariamente quando o animal necessita. E tem as consultas especializadas, que são marcados por um dia previamente marcado, né, com os nossos especialistas de oncologia, de cardiologia, dermatologia, endocrinologia, traumatologia, que vão atendendo com dias pré-marcados. Então, por dia, no mínimo, em média, uns 100 atendimentos diários. Rosânia, explica para a gente como é que é o perfil do atendimento lá da Clínica Popular, até para que as pessoas possam entender qual é a diferença do serviço que é prestado na Clínica Veterinária Popular e no serviço que é prestado pelo Vetmóvel. Pronto. No Vetmóvel, a consulta veterinária é uma consulta básica, é uma consulta inicial, é uma consulta dermatológica, uma consulta que não precisa de grandes atendimentos, né?
Já o perfil da consulta veterinária na clínica veterinária são os casos mais graves, que precisa de um exame de ultrassom, que precisa de fazer um exame mais completo, né? Além de hemograma completo, mas uma bateria de exames, que precisa de uma medicação, uma soroterapia, que no Vetmóvel não é dado, né? Faz cirurgias, todos os tipos de cirurgias fazem lá, só não oftalmológica a gente não faz, mas os outros todos, de traumatologia, cirurgia de tecidos moles, cirurgias gerais, todas são feitas lá pela clínica veterinária. Então, assim, a gama, a variedade de serviços prestados é muito maior na clínica veterinária, tá certo? E ela veio para poder complementar um leque de opções, de ações voltadas ao bem-estar animal para os animais de Fortaleza. Nós já tínhamos o Vetmóvel, criamos o Programa Veterinário Solidário, e para complementar todo esse leque de ações, veio a Clínica Veterinária Municipal Jacó. No caso, então, da clínica veterinária, o proprietário, quando leva o seu animalzinho para lá, ele já vai numa situação já de mais debilitado, né? Tá doente, já está numa situação de debilitação maior, né? Rogério, vai de todo jeito, sabe? Vai de todo jeito. Então, assim, tem um veterinário que faz uma triagem logo inicialmente, mas tem todos os perfis, né? O veterinário faz com as fichazinhas na hora, avalia animal por animal, eles saem, vão até a fila onde as pessoas estão, e aqueles casos de urgência e emergência, eles já vão dar uma ficha inicial, porque eles serão logo os atendidos. Serão priorizados. Normalmente o animal está numa situação mais difícil, ele é priorizado no atendimento, né? Não importa a hora que ele chegou, não importa em que local da fila ele esteja, ele é passado na frente para poder priorizar o atendimento dele. Então, o veterinário vai lá com as fichas organizadas e já discrimina qual é o atendimento, né? Urgência, emergência, depois dá 31 fichas para atendimentos clínicos gerais, 7 fichas para traumatologia e mais 6 fichas para cirurgia de tecidos moles. E nisso aí vai fazendo a triagem, como eu falei inicialmente, entre urgência e emergência, mas vai todo tipo de atendimento. Então, por isso que a gente pede para as pessoas, né, que vão lá, às vezes ficam chateadas que não conseguem o atendimento, mas se for uma coisa mais simples, né, procure os outros pontos de atendimento da prefeitura. A prefeitura tem um Vetmóvel que nesse mês está no Grande Portugal, mas nós temos também no Centro de Controle de Zoonoses, que fica lá na Maraponga, na rua Betel. Temos também na... Itaperi ali, né? Itaperi, Maraponga ali. Na Regional 1, nós temos um posto de atendimento veterinário no Vila Velha. Na Regional 2, nós temos um ponto de zoonoses que fica ao lado do posto Paulo Marcelo. Temos ao lado do posto de saúde Aida Santos e outro no posto Rigoberto Romero, que é ali na Paz do Futuro. Na Regional 3, nós temos um ponto de atendimento na Ultra Nunes, com médico veterinário atendendo. Na Regional 4, que é o do CCZ. Na Regional 5, nós temos no Conjunto Ceará e no José Walter. E na Regional 6 nós temos um posto de atendimento veterinário também em Messejana. Então, assim, se não for uma coisa muito grave, leve e procure um desses pontos que às vezes pode até ser mais próximo da sua casa. E você não vai gastar dinheiro com transporte, você não vai perder tempo. Então, consegue se resolver nesses 8 pontos de atendimento. Deixa para levar na clínica uma coisa mais séria, uma coisa mais grave, não é isso? É uma forma de você evitar não só a questão da própria aglomeração aí em tempos de pandemia, mas também não sobrecarregar a equipe lá, que muitas vezes já está dedicada a um atendimento maior de urgência, que necessite de uma especialização maior ali para ser atendido, né? Exatamente. Então, assim, os animais que estão precisando de uma atenção maior, de emergência e tal, então deixe de dar atenção àquele animal porque já está fazendo atendimento de consulta com o animal que talvez nem precisava estar ali, né? Por isso que eu digo, vamos procurar se for uma coisa mais leve, mais simples, procura um desses pontos. Se for uma coisa mais grave, esses mesmos locais, os veterinários irão encaminhar para a clínica veterinária para poder ser um atendimento mais completo. Rosânia, você falou aí vários pontos de atendimento espalhados aí pela cidade. Quando a pessoa quiser realmente fazer essa consulta em relação a esses locais de atendimento, onde é que ele pode buscar essa informação? Olha, pode ligar para a COEPA, que a gente tem lá todos os endereços desses locais. Pode ligar para o Centro de Zoonoses, que eles informam todos os locais. E eu creio que no site da Prefeitura já está disponibilizado todos esses locais de atendimento veterinário
pela Prefeitura de Fortaleza, totalmente gratuito. Fica mais fácil dele consultar ali no sentido de escolher Isso, o local mais o local próximo mais de casa, próximo né? da sua casa. Com certeza. Exatamente. Rosânia, mais uma vez, obrigado, querida, pela sua presença aqui na TV Terra do Sol, aqui no Notícias de Fortaleza, e prestando esses esclarecimentos aí sobre mais essa ação do Vetmóvel, que, repito, está na Granja Portugal até o início de fevereiro, não é isso? Isso. Eu que agradeço, Rogério, agradeço a toda a equipe da TV Terra do Sol pela abertura de espaço mais uma vez, né? E a gente fica muito feliz em poder divulgar as ações benéficas e maravilhosas que a Prefeitura de Fortaleza faz para a proteção dos animais. Maravilha. Notícias de Fortaleza de hoje fica por aqui. Você confere mais notícias no portal da Prefeitura de Fortaleza. É só acessar fortaleza.ce.gov.br. Acesse também as nossas redes sociais no Instagram e Facebook, @TV Terra do Sol. Até o nosso próximo encontro.